Meus caros, vejam lá que magnífico governo que nós temos e que maravilhosa notícia é esta, bem digna de um país desenvolvido da Europa da frente. O Governo enviou dados falsos ao Conselho Europeu sobre o magistrado José Guerra que escolheu para Procurador Europeu. Não, desculpem lá, mas esta vai ter que ser ouvida outra vez. O Governo enviou o quê? O Governo enviou dados falsos ao Conselho Europeu sobre o magistrado José Guerra que escolheu para Procurador Europeu. Ah, que alívio. Pensei que tinha ouvido mal. Pensei que já precisava daqueles aparelhozinhos lá para ouvir o Gocha. A RTP teve acesso à carta confidencial enviada pelo Executivo para rejeitar uma outra candidata escolhida pelo júri internacional. A Procuradora-Geral da República confirma que os 3 argumentos invocados pelo Governo nessa carta não são verdadeiros. Não são verdadeiros. E o que é que isso interessa num país como este, num governo como este, com um primeiro-ministro como este? O que é que interessa ser verdadeiro ou não? Mas há alguma coisa verdadeira? É o documento que faltava para perceber a nomeação do magistrado José Guerra para Procurador Europeu. O júri internacional escolheu a magistrada Ana Carla Almeida, mas o governo português não aceitou a decisão e enviou esta carta para o Conselho Europeu a 29 de novembro de 2019. Meus caros, nem no tempo da outra senhora se faziam coisas tão mal feitas como esta. Quer dizer, há um júri internacional, o júri faz a sua escolha, mas depois el dittatore acha que não. Não, isto não interessa nada, vamos arrumar isso para a gaveta. Vem cá, Manel, anda cá, Zé, anda cá. Opa, a sério. No documento confidencial a que a RTP teve acesso, o governo utiliza 3 argumentos para justificar a escolha que não são corretos. Portanto, não uma mentira, não 2, mas 3 mentirazinhas. Normal. Na carta é sublinhado várias vezes que José Guerra é Procurador-Geral Adjunto, quando o currículo deixa bem claro que é apenas Procurador da República. Bem, eu bem sei que em Portugal mentir não é crime e que o governo faz inclusivamente disso a sua profissão, o seu modus operandi. Mas prestar falsas declarações e, em consequência disso, retirar uma pessoa que estava destinada àquele lugar porque o tinha ganho em concurso leal e meter lá outra no lugar dessa pessoa, isso é uma burla. E uma burla é crime. Ó Ministro da Justiça, ó Costa, vocês são uns burlõezitos, pá. É dito ainda que liderou a investigação ao caso UGT, um dos maiores casos de fraude de fundos comunitários de que há memória. Tem muita piada este argumento, até porque foi o PS que tomou a UGT de assalto. Ou melhor, a UGT até foi uma central sindical que foi constituída para combater a CGTP, que era comunista. Então o Partido Socialista inventou esta central sindical, a UGT. Depois também teve participação do PSD. Mas vejam, é curioso que venham passados estes anos todos falar da maior fraude de dinheiros europeus, foi tudo desviado, por parte da UGT. Para já aquilo não deu em nada, não é? Recordamos que aquilo não deu em nada. Mas quem estava por trás de tudo isso, o partido que estava por trás de tudo isso, era o partido de sempre, era o Partido Socialista. A sua participação numa posição de liderança investigatória e acusatória testemunha a sua capacidade para lidar com processos de elevada complexidade. Mas afinal era tudo mentira. Ele nunca investigou nada nesse processo da UGT. O magistrado só desempenhou funções como procurador do julgamento. O governo defende também que José Guerra dirigiu o maior departamento nacional no âmbito da criminalidade económico-financeira, a 9ª secção do DIAP de Lisboa. Mas a Procuradoria-Geral da República, em resposta à RTP, desmente esta afirmação. Vejam lá, 3 mentiras miseráveis e este governo não tem vergonha nenhuma. Vai descrever uma carta a pensar que nunca ninguém teria acesso a ela. Deve ter sido essa a ideia. Informa-se que o TSIAP é a maior estrutura do Ministério Público ao nível da investigação do crime económico de âmbito nacional. A Procuradoria enviou ainda o currículo de José Guerra, que confirma que os outros 2 argumentos são falsos. Quer dizer, estes tipos são tão distraídos, são tão descuidados, ou então estão-se a marimbar para isto de tal forma que enviam o currículo e o próprio currículo desmente as mentiras deles. Era só ler o currículo do homem. Mas nem isso. À RTP, José Guerra confirmou que não é Procurador-Geral Adjunto e que não investigou o caso da UGT. Mas entende que são apenas lapsos que em nada alteram as qualificações para exercer o cargo. São apenas lapsos, estão a ver? 3 mentiras do tamanho de 3 torres Eiffel
São apenas lapsos, então não faz mal. Olha, o homem até era maquinista, ele até era soldador, mas isso não quer dizer nada, então ele pode perfeitissimamente desempenhar esse cargo. Então. Já o Ministério da Justiça recusa responder às questões sobre o documento. Os procedimentos que correram perante o Conselho Europeu relativamente à nomeação do Procurador Europeu são de natureza reservada. Não são, doutora Francisca, casada lá com aquele consultor que ganha 100 mil euros por dia a fazer pareceres para o governo. Não são de natureza reservada, são de natureza mentirosa. Vocês mentiram, vocês são os aldrabões. É natureza aldrabona. Não dá qualquer justificação para o facto de ter dado tais informações, mas sublinha que enviou os respectivos currículos com as informações exatas. O Ministério da Justiça reitera que o Sr. Procurador Europeu Nacional, Dr. José Guerra, detém as competências e o perfil que melhor se adequam ao cargo. O que traduzido para português significa é o boy que se adequa melhor àquele job. O job for the boy. Certo é que este processo levantou muita polémica no Parlamento Europeu e mesmo no Parlamento português. Não houve interferência do governo. Esta é a essência da questão. Bem, isto em qualquer país civilizado, nem é preciso irmos para os países mais envolvidos da Europa. Esta senhora amanhã já nem aparecia no gabinete. Mandava lá alguém buscar as coisas, não é? Em qualquer país civilizado, uma ministra a mentir com quantos dentes tem na boca, no dia seguinte já não se dirigia ao seu gabinete. Já não valia a pena. Mas isto não é um país civilizado nem desenvolvido. Isto é Portugal. Ah, pois. Portugal foi apenas um dos 3 países europeus onde os procuradores escolhidos não foram aqueles que o júri independente recomendou. Um dos 3. Bem, mas também somos um dos 2 em que a esquerda, ajudada pela extrema esquerda, governa. Só há 2. Somos nós e Espanha. Portanto, tudo faz sentido. Uma vergonha destas, nós já estamos habituados. Mesmo os governantes portugueses, os socialistas governantes portugueses, eles chegam lá fora, toda a gente olha para eles com um olhar de reprovação e a pensarem, olha-me estes corruptos, estes desgraçados, estes iconoclastas. Eles não querem saber disso para nada. Eles riem-se para eles. Ah lá, como está a passar bem, vamos almoçar, onde é que vamos jantar?